Sejam todos bem-vindos a essa experiência, essa gravação desse piloto. É um piloto que ainda não tem nome, não tem data, não tem exatamente um formato, mas vai ter algum conteúdo para a gente conversar. E hoje nós estamos uma espécie de debut, uma espécie de inauguração, né? Convido para a mesa e para olhar nos olhos e conversar, né? O meu caro Otávio José Zini Vieira Zini. Não, Zini Vieira. Zini Vieira. O Otávio. Otávio, seja bem-vindo. E hoje a nossa conversa aqui, todo mundo nas festas, em meio ao álcool, né? Todo mundo gosta muito de cantar aos quatro ventos que toda forma de amor, né, nós consideramos justas, né, todas as formas de amor, e todo mundo fala, canta isso em voz alta. Mas, às vezes, não é bem assim, né? A gente vê os números de feminicídio, de homotransfobia, de violência de gênero, de várias formas, de várias manifestações. E aí, o nosso assunto hoje é sexualidades, por assim dizer, né? E eu iniciaria uma provocação, não sei se é a provocação mais correta, mas sobre a gente falar sobre a forma como a gente se identifica, porque a identidade, ainda que manifestação individual, é uma forma de comunicação política, ou seja, uma comunicação social, né? Então, quando eu saio de casa e eu visto a minha roupa e eu boto meus adereços e eu escolho o meu perfume, eu quero me comunicar, né? Não é um ato para mim mesmo, é uma forma de me comunicar com alguém, né? Com o ambiente que eu vou transitar, com as pessoas com quem eu vou falar. Então, antes de mais nada, não seria o ponto de partida falar sobre identidade? Não. O ponto de partida seria gênero. O porquê? Porque é ele que vai ditar a regra do resto todo. Mas aí gênero a gente tem de já desfazer algumas coisas, já de início. Primeiro, quando se fala muito de gênero biológico, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O porquê? Gênero biológico não é que não existe, existe. Gênero biológico é uma classificação de seres vivos. Ou seja, quando a gente está falando de grupos, um grupo é um gênero. Por exemplo, eu sou do gênero Homo, espécie Sapiens, subespécie Sapiens. Ou seja, Homo sapiens sapiens. E aí, neste sentido, quando a gente pega um cachorro, um lobo, Canis lupus, o gênero dele, biológico, é Canis. Mas em que momento que esta concepção de gênero passou a definir gameta, passou a definir órgão sexual, genitália e sexo, por assim dizer? Gênero nunca passou. Gênero é uma construção social, como a grande maioria dos conceitos. E aí, neste ponto, gênero ele é um conceito biopsicossocial que varia ao longo do tempo e do espaço, ou seja, o que se entende por gênero, e aí socialmente falando, ele varia aonde ele está, quando ele está e em que sociedade ele está. O que a gente entende, por exemplo, hoje em dia como azul, cor de menino, vermelho ou rosa, cor de menina, é uma coisa que não tem nem 100, 200 anos. O porquê? Porque era ao contrário. Porque o vermelho era considerado uma cor quente, então era ornada para os meninos, enquanto o azul, que era uma cor mais leve, era considerada para as meninas. E aí, por facilidades de conseguir cores ou coisas parecidas, isso foi mudando. Esta linguagem dicotômica, não é nem dicotômica, mas binária, né? 0-1, né? A linguagem algorítmica das pessoas, como uma maneira geral. De onde vem isso? Evolutivamente é mais fácil a gente pegar no binarismo, por mais que a natureza não seja binária, em hipótese alguma. Mas para compreender, a gente coloca no preto e no branco
Só que a gente tem consciência e tem cultura suficiente para saber que entre o preto e branco tem muitos tons de cinza. Quando a gente fala sobre macho e fêmea, né? E essas definições muito engessadas, né? E aí a gente já entra, por exemplo, na questão ainda dentro da lógica binária, e aqui eu já vou fazer uma ressalva, né? Porque muito se fala sobre o lugar de fala, né? O meu lugar de fala é um lugar hétero, cis, de certa forma normativo, porque fui desde sempre incluído, né? Ainda que não me perguntaram, né? Mas fui incluído dentro de um sistema normativo moral, né? Ligado o que eu chamaria talvez hoje de macholândia, né? Que eu era a turma do fundo, e não se faz muito tempo disso, né? E também pouco tenho orgulho desse tempo, né? Antes que me perguntem. Mas eu sou dessa época, eu sou da época da turma do fundo que fazia piadas Quase um homotransfóbicas. Buller. Oi? Quase um Buller. Se fosse no século XXI, seria chamado disso. Na época, era a turma do fundão, simplesmente, sabe? Então, não tenho orgulho nenhum desse passado recente. Inclusive, eu convido quem está nos escutando e nos assistindo a ficar até o final do vídeo para correr o risco de ser uma pessoa melhor. Imagina só, correr o risco de ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, voltando no binarismo, né? A gente poderia dizer, Otávio, que existe um termômetro escalonado de cores, nesse arco-íris de matizes diferentes, entre o 0 e o 1, tem muita coisa? Esse é o problema. Não é uma linha, é um plano. Quando a gente olha uma linha, a gente tem as matizes indo do mais claro ao mais escuro. Quando eu olho um plano inteiro, eu tenho desde o mais claro ao mais escuro meio claro, ou seja, eu não tenho só uma linha, eu tenho um quadrado inteiro. Então, a diversidade é ainda maior. Quando a gente fala, como você diz assim, eu era da galerinha do fundo, que hoje em dia iria ser chamado de Buller. Isso é heteronormatividade compulsória, como a gente diz. Ou seja, todo mundo nasce já impingido, ou seja, já meio que forçado a ser. Você é hétero. Uhum. Independente do que você seja. Você é isso ou é aquilo. E isso é dito a uma criança que não tem nem consciência. Ela vai formando a consciência dela ao longo do tempo. Normalmente, nos primeiros anos, ela adquire sinais dentro do mundo que ela vive, que depois ela vai tentar montar um arquétipo dela e tentar encaixar nas caixinhas que são ditas. A organização cerebral da maioria das crianças, a intrauterina, ela vai sendo organizada por diversos fatores. E esse ponto é um ponto interessante. Por que disso? Quando a gente pega a anatomia humana, e aí a gente pega basicamente o que a gente sempre utilizou para definir como sexo, a genitália, ela não dá para definir sexo. Sim. Nem genética não dá para definir sexo. Ok, então a questão gametas e cromossomos e tal não é suficiente para definir. Não é suficiente para definir. Ela não é Me dá um exemplo prático. determinista. Me dá um exemplo prático de alguém que nasceu, botaram fita rosa nesta pessoa, neste bebê, e ela, portanto, foi designada socialmente como, bote aspas, mulher, fecha aspas, e naturalmente não haveria de ser. Tá, eu vou dar um exemplo talvez pior. Ótimo. Certo? É recente, tem poucos 5 anos. Teve uma pessoa que ficou bem conhecida, inclusive na internet. O porquê? Ela, quando nasceu, ela foi designada como mulher. Ela tinha vagina. Ela tinha toda a conformação corpórea de mulher. Cresceu, se identificou como mulher, todo bonitinho, casou e não conseguia ter filhos. Quando foi fazer os exames, ela descobriu que ela era XY. Ou seja, Ela cromossomicamente era um homem,
Porém, anatomicamente era uma mulher, foi designada como mulher, se sentia como mulher, vivia como mulher e se reconhecia como mulher. Certo. E essa descoberta gerou conflito identitário nela? Sim. E Porque normalmente se diz que XY é homem. E isso eu não estou falando de o que chamam de síndromes, como síndromes de Klinefelter, que você tem X, X e Y. Ou seja, você é XX e você também é XY. E aí você seria o quê? E isso não é uma coisa... não, ainda dentro muito da raro. lógica, portanto, dentro da lógica binária biológica. Isso. Ok. A própria biologia, ela procura não ser binarista. Quem não a conhece usa como binarista, mas ela procura o mínimo possível. Quem enche a boca para dizer sobre gênero biológico, portanto, não faz a mínima ideia do que está falando. Exato. Até porque gênero biológico tem a ver com classificação de espécie, com taxonomia de espécie. Uhum. E não a questão social. Gênero biológico, ele existe enquanto taxonomia. Gênero biológico não existe outra coisa. E o que fim deu desta designada mulher que descobriu ser geneticamente, biologicamente homem, entre aspas também, né? O que aconteceu com ela? Ela continuou casada e resolveu adotar uma criança. Já que o sonho dela era ser E o mãe. casamento dela era Heterossexual. heterossexual com um homem cis. XY. Uhum. Um homem. E aí, isso eu ainda não falei das intersexualidades. Vamos lá, somos ouvidos. Intersexualidades são, e aí a gente está falando de formação anatômica de genitália, onde a genitália pode ser, você pode ter ela completamente formada para uma vagina, mas ter internamente testículos. Ou ter uma vagina completamente formada, metade da parte interna ser um meio útero com um ovário e um testículo do outro lado. Você pode ter um ovário e um útero completamente formado e você ter um aparelho externo totalmente masculino, um pênis. Ou você pode ter uma vagina com abertura, sem a bolsa, o escroto, né, a bolsa dos testículos, porque a vagina é que iria formar isso, e você tem um pênis formado. Ou seja, a pessoa tem um pênis formado, completamente formado, e uma vagina. Mas e daí na cabeça de uma pessoa binária que fica reproduzindo discurso pretensamente biológico, como é que fica isso? Ela fica meio confusa, né? Aí é que tá. A gente está falando do outro. Perfeito. Seria interessante quando a gente fala de si, porque o que eu sou não interessa ao outro. Não vai alterar a vida do outro enquanto com quem eu me relaciono, com quem eu gosto, como é que eu me defino. Não vai alterar ao outro. Vai alterar a mim. A forma como o outro olha para mim é que altera. E aí, ao invés de a gente tentar classificar isso, que tal se a gente tentasse modificar o que é que isso afeta em mim? O que é que a outra pessoa afeta em mim? E aí talvez a gente não tenha uma resposta porque não afeta em nada. E aí a gente começa a mudar. Ou ao Esse contrário, é o problema. ou as respostas seriam tão múltiplas, porque cada um é um caos dentro de si, né? E aí as pessoas é que são problemáticas a respeito e julgam o caos da identidade. Mas vamos fazer um pulo agora, né? Um pulo desta identidade, desta relação com genitália, e aí a gente passa da questão de gênero para a questão sexual, né? Onde que se dá esse pulo? E aí eu comecei com gênero por quê? Porque a questão da sexualidade ela é basicamente definida pelo gênero. Ou seja, quando a gente fala das principais sexualidades conhecidas, heterossexualidade, bissexualidade e homossexualidade. São as três principais sexualidades. Isso eu estou falando de com quem eu me relaciono. É bem diferente de quando eu falo de pessoas trans, não binárias e travestis. Isso eu estou falando com quem ela se sente, com quem ela se identifica, como é que ela se diz que é. Então, Okay. só para a gente colocar aqui, não é a ideia de conceituar, mas ao mesmo tempo, já que essa conversa é um glossário básico, né? É um beabá, um abecedário, uma cartilha pelo menos tenta ser. De alfabetização sobre sexualidades. Se a gente fosse colocar assim, estabelecer
a questão identitária, ou como a pessoa se realiza enquanto indivíduo. Enquanto performance social. Não, enquanto indivíduo mesmo. Né? Então, que nem essa pessoa. Ela poderia ter optado, né, que tem cromossomo tal, ela poderia ter optado por vivenciar o biológico, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha as poderia. condições. Pois não. Não poderia. O porquê? Ela nasceu com cromossomo XY, a genitália dela, durante o desenvolvimento embrionário, foi todo dito como feminino. Ela, quando nasceu, foi determinada como feminino, ou seja, o médico disse que ela era mulher. Ela cresceu como e se sentindo como, vivenciando como, ou seja, ela nasceu uma mulher, independente da genética dela. Certo. E aí, quando a gente fala de pessoas trans, muitas vezes a gente diz erroneamente, de forma terrível, ela nasceu num corpo errado. Não nasceu num corpo errado, ela nasceu no corpo certo. Designaram ela no corpo errado. Isso. Ok. Deram a ela uma designação. Uma placa. Que não é ela. Uma pulseira para o bebê. Exato. Ela cresce do jeito que ela é. Ela pode não florescer inteiramente porque a sociedade a contém. E aí ela acaba tendo de florescer lá na frente. Ou seja, ser realmente quem ela é. E isso vai influenciar na questão da sexualidade? Sim. O porquê? Quando a gente fala de homossexualidade, homo, prefixo igual, ou seja, eu estou me relacionando com quem eu leio que é igual a mim. E aí já é problema. Porque... Exato. Porque como é que eu me leio? Como é que eu leio a pessoa? Quem está por detrás da persona? Isso. Quando eu falo de heterossexualidade, eu falo de alguém que é diferente. Eu me leio de um jeito, eu leio aquela pessoa de outro jeito e eu me relaciono com ela daquele jeito. Quando eu falo da bissexualidade, quer dizer que eu, dentro desse binarismo de macho e fêmea, eu leio a pessoa igual ou leio a pessoa diferente e eu consigo me atrair, me sinto atraído. E quando eu falo atraído, não é que eu tenha desejo sexual ou qualquer coisa. É a atração, aquela atração que você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe o cheiro da pessoa, a voz da pessoa, nada. Mas você se sente atraído por ela. Sabe, por uma imagem, por alguma coisa. Ou como dizia uma amiga minha, pelo botão vermelho que tem dentro do nariz. Mas ninguém vê. Exatamente. A pessoa sabe que tem aquele botão. É aquele desejo do olá em casa. Mas... quem é esse olá em casa? É igual a mim? É diferente de mim? Tanto faz? Eu consigo sentir? E isso quer dizer que é por todo mundo? Não. É por quem você sente. E quando eu não consigo definir aquela pessoa, se ela é dita dentro desse binarismo... Se ela é igual, homem, diferente, ou tanto faz, ou as duas coisas. Quando eu não consigo definir. Então, neste caso, eu não entro nem na heterossexualidade, nem na bissexualidade, nem na homossexualidade. Por quê? Porque todos esses conceitos sexuais são binários. Perfeito. Eu entro na pansexualidade. Pan é todo. Ou seja, não me importa. Eu me relaciono... aquilo que o povo diz assim, eu me relaciono com gente. Sim. Eu não preciso definir quem é nem quem eu sou. Eu apenas conheço a pessoa ou não e me sinto atraído. Quando a gente fala de sexualidade, é interessante saber que, por exemplo, os ditos sápios sexuais, eu me interesso por pessoas que são inteligentes, ou tem diversos termos dentro disso, que definem enquanto ser depois que se conhece. Mas quando a gente fala de sexualidade nua e crua... E quando coloca isso tudo num guarda-chuva chamado orientação, parece que as pessoas estão desorientadas, né? Não. E aí, essa palavra orientação é bem interessante, já foi muito debatida, por que ela se mantém. A bússola, ninguém orientou, ninguém ensinou a ela a apontar o norte. Sim. Mas ela se orienta para o norte. Ok. É para onde ela está direcionando. Sexual. Exato. Okay. Para onde esse magnetismo está interpessoal. voltado. Muito bom. Não é que foi ensinado, não é de orientação de ensinar. É como quando dizem assim, você foi orientado, então você foi ensinado? Doutrinado. Não. Você se dirige àquilo. Da mesma forma como a gente tem as definições de respeito. Você precisa ter respeito. Depende. Respeito é uma palavra que é uma deferência a alguém com muito valor, ou pode ser tratado como gente.
E aí é aquela coisa, quando alguém diz assim, você tem de me respeitar para eu poder lhe respeitar, quer dizer que você tem de me tratar como deferente para eu lhe tratar como gente. É completamente diferente. Sim, é uma via de mão dupla que é desigual É nesse caso. completamente Sim, desigual. E sim. nesse ponto, o que a sexualidade do outro afeta em mim? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Para mim, pelo menos. E aí a gente tem uma coisa. Dentro da onde surge tudo isso? Machismo e patriarcado. A base de tudo é isso. E, inclusive, hoje em dia tem um movimento muito grande, muita gente já ouviu falar dos Red Pills, etc., e que, infelizmente, ele é classificado de forma errada para mim. Pois não. A gente pega os Red Pills e diz que eles não gostam de mulher. Então, eles seriam homossexuais. Não, são Eles só gostam misóginos. São misóginos. Sim. Mas pior. É muito pior. Eles classificam a mulher porque a mulher não pode ter pelanca, a mulher não pode ter gordurinha, a mulher não pode ter celulite, a mulher não pode ter pelos, a mulher não pode ser, tem de ser magra, a mulher tem de ser preferencialmente virgem. Isso a gente está falando de mulheres adultas ou de crianças? Sim. Para compor tudo isso, só se for uma criança. Então eu não estou falando apenas de misoginia. Eu estou falando, infelizmente, de pedo. O que é um problema sério. E, infelizmente, a gente não classifica eles como devem ser. Eles fazem parte desta aberração. Quando a gente começar, a gente fica mais fácil de criminalizar eles. Fica mais fácil de entender essa sexualidade. É um aspecto da sexualidade? É a chamada parafilia. Parafilia são crimes. Quando a gente tem fetiche, quando a gente tem gosto, quando a gente tem atração, é uma coisa. Quando essa atração está entre pessoas adultas, capazes e de forma harmoniosa entre elas, ou seja, todas elas aceitaram, independente do que seja, eu posso fazer o que chamam, talvez eu diga algumas palavras aqui que não sejam tão comuns, como escate, que é a coprofilia, ou seja, você utilizar fezes durante ou urofilia e etc. Ou você pode gostar de SDM, ou seja, bondage, ser amarrado, ser isso. Enquanto for consensual entre adultos, tá ótimo. Eu queria voltar aqui na intersexualidade, enfim, porque assim como a gente começou a nossa conversa aqui falando de que as pessoas cantam com muito louvor, eu diria, né? Não desejamos mal a quase ninguém e que todo mundo, né, defende toda forma de amor, mas eu vejo um medo disseminado quase que como uma questão que a gente já viu na Idade Média, né, de tolher os seus próprios desejos, né? Então me causa um pouco quando eu ouço, né, da boca de alguém que eu conheço muito bem e sei que é uma pessoa que goza dos desejos dos mais estranhos possíveis, mas ele não admite o desejo do outro. Ele não admite. E aí, de onde nasce, Otávio? E acho que essa é uma pergunta X aqui nesse momento. Onde nasce o estranhamento? Onde nasce o eu posso gozar, mas você não? Sabe? Onde nasce esse oligopólio do prazer? Bem, ele nasce, de novo, no patriarcado, no capitalismo. Por quê? Corpos que são felizes e que gozam são mais difíceis de serem manipulados. Perfeito. Então, dentro de toda a sociedade, o seu prazer ele só pode vir depois da morte. É aí que vem o prazer eterno. Antes disso, você não pode ter prazer. Porque senão você não vai ser servil. Você tem de servir, inclusive para adquirir isso. Isso é fácil. Então, quem pode? Quem não precisa servir. Além disso, a sociedade começa a amarrar, e aí, como você disse, alguém que desfruta de diversas coisas que para a sociedade seriam até vistos de forma assim, mas ele se incomoda com o outro. É interessante que a gente veja isso. Ele não faz isso de forma aberta.
E ele não fazer de forma aberta, ele não aceita que o outro faça, que o outro seja feliz. Você está me dizendo que, hegemonicamente, a sociedade vive seus desejos velados. Mas que aquele que desvela, aquele que tem a liberdade de expressar seus próprios desejos, suas próprias vontades, suas identidades, este provoca. E por que ele provoca? Por que ele provoca naquele velado porque ele acaba, vamos dizer assim, rompendo o pacto do sigilo, do segredo? Como é que é isso? Porque ele me força a me ver no espelho. Me força a me ver quem eu sou. O que eu gosto. E que não quero demonstrar para não ser interpretado pelo outro. Porque eu não consigo me ver. Eu vivo pelo outro e não a mim. Esse é o principal problema. Quando a gente não vive a si, ou seja, não se olha no espelho, se vê, eu tenho defeitos, eu sou uma pessoa completa, eu não sou perfeita. E sendo completo, eu me basto. O julgamento do outro interfere porque somos pessoas sociais. Mas ele não deveria influenciar nesse sentido. Mas para muitos, sim. Eu preciso de uma representatividade, até porque eu não acredito em quem eu performo, ou seja, em quem eu me mostro. E como eu não acredito em quem eu me mostro, eu preciso da aceitação e da validação do outro. Ter alguém que não precise disso, isso é terrível. Sim. dentro da persona do conservador, portanto, existe uma pessoa que está precisando se libertar, ou libertar dos seus próprios desejos. Precisa se reconhecer primeiro. Perfeito. Ou seja, se reconhecer quem ele é, o que ele deseja, aceitar o seu desejo e poder vivenciá-lo. Desde que esse desejo estejamos falando de pessoas adultas e de forma consensual. Claro, senão é violência. Senão é violência. Aqui a gente está tratando de pessoas né, de atos consensuais, etc. e tal. Bom, acho que a gente acelerou, mas eu vou voltar aqui na questão. Bom, falamos sobre identidade, falamos sobre orientação. Né? Agora eu vou falar sobre relacionamentos. Né? Os moldes de relacionamentos. Podíamos dar um passo atrás? Pois não. E falar sobre performance. Vamos? Ótimo. Vamos lá. Ou seja, performance. Quando a gente fala de performance, seja ela social, seja ela sexual, a gente está falando de quê? De como cada pessoa se mostra. E como isso é lido pela outra pessoa. Performance é muito mais, além de só você, mas a ética de conviver com o outro. Ou seja, quando eu estou falando de salto alto, saia, maquiagem e uma lace, eu estou falando de um homem ou de uma mulher? Mulher. Luiz XV fazia tudo isso, ele era um homem ou era mulher? Peraí. Mas faz tempo, Otávio. Sim, mas ele era o símbolo masculino, usava tudo isso. Ou seja... Maravilhosa, Luiz XV. Fantástico! E aí aquela coisa, o que é de homem, o que é performance de homem, o que é performance de mulher? Certo. Isso muda com o tempo, né, Otávio? Isso muda com o tempo, isso muda com a sociedade. Com a temperatura, com o local, com etc. Às vezes etc. nem tanto com a temperatura, podia ser até mais assim, porque, por exemplo, aqui a gente é bem quente e uma saia, muitas vezes ela é Não, mas fresca. eu me transportei agora, nesse exato momento, lá no Polo Norte, sabe? Em que as performances são, né? Mas, por exemplo, a Escócia é fria. Eles usam saia. Kilt. Chamada de kilt. Sim. Mas assim, não deixa de ser uma saia. E sem cueca, né? E sem cueca, ou seja, o friozinho bate ali embaixo. Devia ser usado aqui. Bate nada. O kilt é de um veludo bem grosso. Mas ainda assim bate um friozinho ali embaixo, que eu sei porque eu já usei kilt. Eu também já usei. E bate um friozinho lá embaixo. E é uma delícia. Mas eu usei de cueca, né? Tudo bem. Vai lá. Eu já usei com isso aí. Abafa o caso. Abafa. Então, quando a gente fala de performance, é como a gente se mostra. E isso não é só em adereço, não é só... É inclusive em trejeito. Certo. Hoje em dia tem muitos movimentos que falam sobre os héteros afeminados. Certo. O porquê? Porque não é a sua atitude mais assim ou mais assado que vai dizer se você é ou se não é. Eu lembro uma vez, aí eu vou falar no campo profissional, eu já fiz durante muitos anos decoração com flores para festa, eventos. E uma vez eu cheguei para ser contratado para uma decoração de um casamento, onde a mãe da noiva
tava encantada porque tinha feito um curso comigo e queria. E eu cheguei pra noiva, não a conhecia, sentei, não, a gente pode fazer, quais são as flores que você mais gosta, quais são a cor que você mais gosta, não sei o quê. E ela não quis me contratar. A mãe ligou, não sei o quê. Acabei fazendo o casamento e no final disse assim, não, é que como você não era muito... Aí eu virei pra ela e disse, você queria que eu fosse completamente afeminada, é isso que diz? É a performance. É a performance. Faltou a performance. No final, disse assim, qualidade não é dita por isso, não. Uhum. Entendeu? Muitas vezes até a gente performa para que seja entendido porque algumas coisas são atribuídas a isso. Se você é viado, você tem de saber fazer cabelo e maquiagem. Nem todos sabem. Não é porque você é homossexual, bissexual, que você tem de ser assim ou assado. Uhum. Isso só quer dizer a quem você deseja. Isso é performance. Performance você pode ser qualquer coisa a qualquer tempo, em qualquer lugar. Diferente do que você é, diferente de quem você gosta. Perfeito. Vamos separar em caixinhas aqui para ficar mais glossário básico, né? Cartilha, abecedário. Portanto, nós temos a identidade, como é a pessoa se vê. Que eu digo que está na cabeça. Ok. Aqui eu vou recomendar, inclusive, uma leitura, né? Acho que é importante isso também. Deixa eu perguntar para a técnica, tá tudo certo aí? Sim, mas estamos gravando? Tá gravando. Estamos gravando. Então, nós temos... fazendo a referência, acho que a nossa referência aqui agora, a referência teórica, né? É da Letícia Lans. Sim. Né? Um livro maravilhoso, né? Uma médica, né? Como é que é o título do livro? Esqueci. O Corpo da Roupa. O Corpo da Roupa. Um livro maravilhoso, a gente indica essa leitura, é perfeito, né? Baita leitura, mas vamos lá, voltando. Portanto, a identidade da pessoa é como ela se enxerga no planeta. Como ela é. Ou antes disso, se enxerga no espelho. Isso. Como ela o que ela é. O que ela é. O que ela é. Por isso que a gente diz que está na parte da cabeça. A performance social é uma manifestação de como ela se comunica com o planeta. Está no corpo inteiro. E que não necessariamente está ligada à identidade. Ou seja, ela se enxerga no espelho de uma forma e pode se comunicar de outra. Exato. Depois eu vou me auto-exemplificar nesse jogo. E na última esfera, né, na última órbita, estaria a questão de como ela se relaciona, que seria o coraçãozinho, né? Exato. Então nós temos a cabeça, a expressão e o coraçãozinho. Né? Como são os coraçõezinhos? O leque ele é infinito. Mas na sociedade tem uma coisa que é interessante. Como a heterossexualidade é compulsória, quando você se enquadra nela... Você é o GLS. Né? Não. Botaram uma coisinha assim, ó, ok, vamos admitir que existem coisas diferentes, mas aqui nós vamos admitir assim, ó, é o G, o L e o S. Mais ou menos. Seria aquela coisa assim, a heterossexualidade é compulsória, se lá pra frente eu vou ser heterossexual, ou seja, eu vou performar isso, eu vou me atrair por... Eu não me preocupo. Se eu sou hétero, eu não me preocupo com nada disso. Porque ela é compulsória, ela é aceita. A minha forma de ser, ela é aceita. Quando você não está atendendo a essa heterossexualidade compulsória, ou seja, você saiu dessa partezinha, seja homem ou seja mulher. Do trilho. Existem 2 trilhos. Existe um trilho. Tá. Que é a heterossexualidade. Tá. Que ela é compulsória. Não existe outro trilho. Uhum. Os outros trilhos são caminhos. Entendi. Então você não aprende a andar nos trilhos. Você aprende muito antes de andar nos trilhos, você aprende a tropeçar. É o que a gente diz assim, toda pessoa LGBTQIAPN+, antes de aprender a amar, ela aprende a mentir. Ah, que triste. Porque ela tem de mentir para si e para a sociedade para não sofrer. Antes de aprender o que é receber carinho, ela aprende o que é violência.
Nossa. Que é feita dela com ela mesma e que é feita com o outro. Você imagine o nível de cortisol, hormônio da emoção, quando uma pessoa que se percebe que é diferente. Ela pode até não entender que ela é gay, que ela é isso, que ela é aquilo, mas ela se percebe diferente e a sociedade a percebe. E a pessoa diz assim, me passa esse açúcar. Para qualquer pessoa, diz, tá, o açúcar. Para uma pessoa LGBT, ela, dentro da cabeça dela, sem ninguém pensar, é a seguinte coisa. Tá, eu tenho de performar, eu tenho de pensar como é que eu vou pegar esse açúcar, porque eu tenho de pegar como homem, eu tenho de levantar como homem, eu tenho de olhar como homem, eu tenho de passar como homem, eu tenho de entregar como homem, eu tenho de voltar como homem, eu tenho de... Ai, deu certo. E tudo isso por uma força externa, uma composição social que coloca ele nesse aprisionamento, praticamente. E aí você imagine esse acúmulo de cortisol durante toda a infância, como se reflete no futuro. Por isso que a gente tem um nível de suicídio absurdo dentro dessa população. Sim. Porque é terrível. Sim. E quando a gente fala de relacionamento, e aí muita gente fala, e aí tem um ponto que é ótimo. Hoje em dia se fala muito do dito banheirão, dessas coisas, ou seja, de sexo em público. E não é sexo em público, ou seja, no meio do público. É sexo em locais que seriam públicos, escondidos, mas que seriam públicos. Isso já foi motivo de resistência dentro do movimento. O porquê? Porque como você não conseguia se relacionar, você procurava esses locais onde você teria uma certa oferta e poderia encontrar. Hoje em dia é mais fácil. Não quer dizer que esteja igual a qualquer um, mas ele é mais fácil. Mas ainda assim, você começa a tentar reproduzir padrões que são terríveis, inclusive para os heterossexuais. Que infelizmente são padrões normativos da nossa sociedade. Hoje em dia todo mundo diz, a monogamia ela é padrão. Monogamia para quem? Porque na maioria dos casais heterossexuais, você tem monogamia para uma das partes só. Otávio, esse é o assunto do próximo podcast. Você está invadindo a pauta da próxima convidada do sabe que eu falo demais. Do nosso piloto 2. Mas já tentando encaminhar para algum fecho aqui, você é o presidente da ONG Amigos e Tribos. Nesta tua vivência, enquanto um homem homossexual, homem cis homossexual, casado, numa relação não monogâmica, e aqui eu estou abrindo, né, o teu lugar de fala, a tua renúncia política, individual, por uma atuação política dentro dessa ONG, você já deve ter vivenciado muita coisa. Muita coisa, né? E aqui nós estamos falando de um estado de Santa Catarina, que pretensamente seria um estado com IDH muito alto. Precisamente. Nós estamos falando de índices objetivos, quantitativos, né? Escolaridade, renda per capita, etc., que coloca o estado de Santa Catarina em um lugar privilegiado, né? Porém, nós vemos os índices de violência doméstica, violência de gênero, violência contra as mulheres, hétero, cis, né? Feminicídios, uma coisa meio que repetida, né? Enfim. E dentro desta violência estándar, né? Eu chamaria, existe um lugar, existe uma porcentagem, uma gente, pessoas com carne e osso, sentimentos, histórias, pessoas que vivem a homotransfobia, né? E aí, repito, eu fui um adolescente homotransfóbico, né? Não me orgulho disso. Tive letramento, né? Tive oportunidade, privilégio, eu até diria, porque, de fato, o assunto que nós estamos tendo aqui no podcast de hoje, né, é um assunto que, às vezes, vai descer quadrado para muita gente. Às vezes eles vão dizer, pera, mas eu nunca ouvi sobre isso, tem coisas que eu não estou entendendo nada, tem palavras que eu vou ter que buscar no Google, no chat, sei lá, na inteligência artificial e tal. Mas
o fato é que nós temos um público cativo, uma clientela reiterada de violência, né? Então, às vezes, esta sociedade consome os corpos destas gentes através de profissões, de comércio de corpos, mas elas violentam, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Otávio, sobre a questão da violência de gênero, que é o que chamam hoje, né? Mas em específico destas pessoas mais vulneráveis, destas pessoas que às vezes não encontram acolhimento dentro da própria casa, da própria família, precisam sair de casa para viver seus próprios olhares de si mesmo. A gente tem, em média, sempre um discurso pronto de que os LGBTs estão destruindo as famílias. Eu acho engraçado isso, porque enquanto você é um jovem LGBT, como é que você vai destruir a família? Porque você foi posto para fora, foi você, ou seja, você foi posto para fora, não foi você que expulsou ninguém. A família que te destruiu. Ou seja, não é você que está destruindo a família que está destruindo. Enquanto isso, traição e etc., dentro das famílias, nada disso destrói as famílias. Não, isso é absolutamente tolerável. A gente tem o não reconhecimento até do gênero das pessoas. Por exemplo, como eu disse aqui no início, quando eu me relaciono, quando eu me atraio por alguém que eu leio diferente de mim, eu sou considerado heterossexual. Mas se eu sou um homem, me sinto atraído por uma mulher trans ou por uma travesti, eu sou considerado gay, então eu não estou reconhecendo ela como mulher. Uhum. Ela é uma mulher. Se eu me atrair por ela, ok. Como dizem alguns homens gays, eu não consigo me atrair por um homem trans porque ele tem uma pepeca no meio. Ok, a genitalização eu posso não me atrair por pepeca ou por piu-piu? Posso. Como eu posso me atrair por peitos grandes ou peitos pequenos? Isso pode ser uma barreira, inclusive, para mim? Pode. A pessoa tem... Eu não consigo me relacionar com mulher. Eu sou um homem hétero que não consigo me relacionar com mulher de peito muito grande porque me dá fobia. Ok, isso pode acontecer. Isso é algum problema? É misoginia? Não, mas onde que a violência entra Tenha calma. Nesse quadro? Nesse quadro, ele entra quando eu não consigo reconhecer. Eu trato o outro, ou seja, Zezinho se relaciona com Mariazinha, só que Mariazinha é uma mulher trans ou uma travesti. Ela não é digna de afeto porque ela não é nem reconhecida como mulher. Eu nem consigo ver essa relação como heterossexual. Certo. Quando a gente fala de um homem gay ou uma mulher gay, ou seja, estou falando de quem eu vou gostar. Se gostar, normalmente começa na adolescência, ali nos 13, 14 anos. Então, durante a minha infância, eu ainda consigo fazer o armário, ou seja, me esconder de mim. É uma violência contra mim, mas isso me mantém no seio familiar, isso me mantém na escola, isso me mantém dentro de eu conseguir pelo menos o básico. Quando eu estou falando de pessoas trans, eu não consigo nem isso, porque eu não tenho como deixar de ser quem eu sou. Sim. É a performance também. E nisso eu sou expulso desde a mais tenra idade para a rua. E o que me sobra na rua? Sem escolaridade, com fome, com frio, sem teto. A mercancia do próprio corpo. A mercancia do próprio corpo. E com isso diz, porque elas não querem. Não, elas são involuntariamente jogadas na prostituição. Certo. A prostituição não é problema nenhum, desde que ela não seja involuntária. Ela sendo voluntária, é uma profissão das mais antigas do mundo e digo assim que deve estar bastante presente enquanto voluntária. Sim. Mas quem é compulsoriamente jogado para se alimentar é muito problemático. Sim. É violento em todos os sentidos. Sim. E aí, neste ponto ainda, hoje em dia as homotransgeneridades, ou seja, os homens trans, eles têm sido reconhecidos há pouco tempo. A violência é muito mais voltada, inclusive voltada por causa da misoginia e por causa do machismo, à mulher. Ou seja, qualquer aspecto da mulher. E neste ponto da violência, cabe ressaltar uma coisa. O porquê uma mulher trans, ela é muito mais
vilipendiada, muito mais odiada do que um homem gay. Porque uma lésbica ela é odiada ou porque um homem trans é odiado? Primeiro, isso tem a ver com basicamente machismo e misoginia. Um homem gay, ele é odiado porque ele abre mão de parte do privilégio dele. Como é que ele vai deixar de ser do nosso time? Sim. Não vai desempenhar o patriarcado. Exato. Não vai executar as tarefas do patriarcado. No caso da mulher trans, é pior ainda. Ela deixou de tudo para ser completamente subjugada. Então, ela é mais execrada. Sim, ela passou pro lado de lá e vai ser servil ao lado de cá. É pior ainda. É pior ainda. Ok. No caso de uma lésbica, como é que a mulher pode estar querendo tomar o meu posto? E conseguir a minha presa? Porque a mulher é vista apenas como presa, como um objeto de uso. Você está querendo me dizer, e lá estamos chegando pro final, você está querendo me dizer que grande parte da violência que a gente reproduz, e aí eu estou me incluindo, obviamente, porque eu faço parte dessa sociedade. Grande parte da violência que a gente reproduz tem a ver com a própria estrutura que nós criamos, às vezes defendemos e reproduzimos enquanto sociedade. Quer dizer, este modelo patriarcal, este modelo que dentro do patriarcado ele só existe porque tem a ideologia machista, essa mega estrutura é que inexoravelmente gera violência. Isso. É isso. Eu só ia corrigir que assim, não é que isso tem a ver, não. Isso é o motivo. E ponto final. Não tem outra coisa. Enquanto a gente não romper isso e começar a nos aceitar enquanto seres humanos, e aí realmente... E não há de dizer assim, não, todos somos seres humanos. Não, não somos. Infelizmente não somos. Quando formos, aí sim. Há seres que são mais humanos que outros humanos. Exato. Ou são considerados mais humanos do que outros. No sentido da própria sociedade. A sociedade Isso. faz essa fotografia. Faz essa fotografia. Sim. Sempre. Ok. Sempre. E Triste. só não faz essa fotografia quando lhe convém. Aham. Em todos os outros, sim. No carnaval, por exemplo. E uma coisa que eu acho válida dizer aqui, já até indo para o final, que é o quê? Todo mundo fala e a gente fala, o negro pode ser racista, o gay pode ser homofóbico, a trans pode ser transfóbica. Todos nós podemos ser preconceituosos com tudo. E somos preconceituosos, não só podemos, como somos. Inexoravelmente somos. Porque vivemos numa sociedade que estruturalmente Reproduz esse estado de isso. coisas. A gente pode trabalhar dioturnamente para diminuir isso, sendo contra isso. Não é apenas não sendo, é sendo contra. Mas, inexoravelmente, qualquer um pode ser. Então, é o trabalho de todo santo dia de desconstrução, reconstrução, numa outra forma. Otávio José, muito obrigado por essa experiência, por esta aula. Muito obrigado mesmo. Esta é a experiência zero. É o piloto número 1, a experiência zero desse estúdio, do OS Estúdio, OS TV. E também é a primeira chance de a gente pensar num podcast parecido com isso aqui que rolou hoje. Há outros fios desencapados que você deixou na tua fala hoje, que a gente vai ter que explorar mais. Mas eu queria que tu olhasse naquela câmera ali, ó, e deixasse um recado para o futuro. As pessoas vão te ver no futuro. E ali está o futuro. E qual é o recado que você deixa para o futuro? Uma vez me perguntaram se eu cometia crime, se eu matava, se eu roubava. E eu disse que, infelizmente, sim. Todo dia eu assassino a minha ignorância. Infelizmente, ela teima em voltar a viver. Por isso eu tento assassiná-la todos os dias. Então, sim, todo dia eu tento cometer esse crime. Eu roubo o desconhecimento das pessoas, tentando levar o conhecimento a elas. Pode ser chamado de violência isso, mas eu tento levar o conhecimento. As que querem, eu dou de graça. Mas eu tento roubar esse desconhecimento, essa ignorância delas. E eu acho que se a gente, cada dia desse, cometesse esses 2 crimes desta forma, a gente teria um mundo melhor. Obrigado. Obrigado, Otávio. Senhoras e senhores, OSCast.